Já ouviu falar em cosmetoginecologia? Pois é, vem ganhando muita força no Brasil e no mundo. Plástica nas partes íntimas. Por isso, eu convidei a ginecologista, doutora Tina Batalha. Boa tarde, Mirella. É um prazer estar aqui com você. Um prazer. Gente, essa mulher só vive viajando para responder um WhatsApp, é uma confusão. Eu tive que estudar, pesquisar, mas foi bom. Foi bom porque eu procurei muita coisa e vi muita coisa. Uma área interessante, né? Uma área interessante, em expansão, e onde as mulheres hoje cada vez estão buscando mais. Hein? É isso que eu quero saber, doutora Tina. Muita gente agora está buscando isso. Antigamente era um tabu. Era. Hoje em dia a gente já fala mais naturalmente da parte sexual. E eu acho que da pandemia para cá deu um boom, principalmente por conta de rede social. Então, todo mundo ali em casa, tudo em rede social. Então, os médicos passaram aí para a rede social falar muito sobre o assunto. E quando você fala muito, você acaba naturalizando. E muitas mulheres que não sabiam que poderia fazer alguns tratamentos estéticos na região íntima, basicamente o que a gente faz na região corpórea, rosto, a gente pode levar para a região genital também. Então, passou-se a ouvir, pode fazer, e aí ela passou a se olhar mais. E daí uma coisa linkou com a outra e hoje a gente tem um volume espontâneo de procura espontânea da paciente para o consultório. A queixa vem do marido ou da própria mulher? Da própria mulher, por incrível que pareça. Pelo contrário, normalmente quando a mulher fala, eu gostaria de clarear, ou eu gostaria de botar um ácido hialurônico para ficar mais rechonchudo, ou uma cirurgia íntima, o marido normalmente fala, para quê? Não precisa, eu não estou reclamando, nunca reclamei, para mim está ótimo. E aí a gente abre um leque de várias possibilidades para isso daí. Uma, que é a liberdade sexual da mulher. Muitas vezes a mulher é uma mulher, não em todos os casos, mas é uma mulher que está mais reprimida, tá? Uma mulher envergonhada com a sua área íntima. E essa mulher envergonhada com a área íntima fica mais submissa àquele parceiro ou parceira. Então, ela não se abre mais. Então, o homem, principalmente, mais do que as mulheres como parceiras, mas o homem tem uma visão mais machista em relação a isso, literalmente, de que botar a mulher um pouco mais abaixo do ponto de vista estético deixa ela mais segura próximo dele. Então, muitos têm medo que a mulher, ao tirar aquele tabu, que ela possa se relacionar com outras pessoas. Às vezes a gente escuta muito no consultório, Mirella, é inacreditável, mas no momento de separação, e falar, você não vai conseguir ninguém mais que queira você, porque você tem isso. E aí descreve uma região genital anômala, e muitas vezes a mulher chega, eu examino, não tem nada demais naquela região genital. E eu tenho que desconstruir o que alguém, no momento de separação, quis destruir. E a mulher para de ter relação sexual. Realmente ela fica envergonhada e não se relaciona com mais ninguém. Com certeza. Que bom que ela saiu de um psicopata narcisista, porque eu tô aqui horrorizada com esse tipo de situação. Porque isso aí não é só machismo, né? Não. Aí passa um pouquinho mais. Eu brinco muitas vezes com a paciente, por exemplo, paciente super jovem, nunca teve filho, e aí às vezes chega, doutora, eu vim aqui porque meu marido fica falando que eu sou muito folgada, aí eu examino, não tem nada, musculatura maravilhosa, pele maravilhosa. Eu falei, olha, certeza que ele deve ter um pinto muito fino. Certeza que deve ser fino. Por ele estar dizendo, porque você não folgada, você não é. Então vamos começar a desconstruir. Outra coisa é ver a comparação. As mulheres, às vezes, têm uma expectativa de uma revista pornô ou de um filme pornô, que são profissionais que estão ali, ou Photoshop utilizado muito nas revistas, né? Então, quando chega no consultório, ela quer algo que é inatingível. Ou como você vai no cabeleireiro com a revista para ficar daquele jeito. E a gente tem que saber lidar com a estrutura corpórea da pessoa e o que fica ali melhor. E não tentar moldar uma genitália baseada numa imagem. Então, eu mostro muito fotos de pessoas reais que passam pelo consultório. Lógico, não tem identificação de ninguém. Mas para elas enxergarem muitas vezes, fala, poxa, doutora, a minha tá ótima, né? Eu falei, tá ótima. Então, essa desconstrução também, muitas vezes feito por toda uma sociedade ou por parceiros que essa mulher teve, é importante. Tem uma coisa chamada dismorfismo corpóreo. E a gente tem que lidar com isso muito bem, porque senão a gente faz super procedimentos em quem não precisa. Mas falar sobre o assunto é necessário, porque a gente precisa que esse assunto chegue para quem precisa. E tentar realmente equalizar e ajudar a quantidade maior de mulheres possíveis. Seja desconstruindo uma imagem ruim,
ou seja, ajudando ela numa parte prática que ela tem realmente alguma patologia ou alguma disfunção e que a gente consiga ajustar. É muito interessante, muito mesmo interessante você estar falando, porque a dismorfia, pelo que eu já li, você faz a cirurgia e você se vê ainda como antes. Sim. Super. Então, assim, que bacana, porque você fala assim, não, a sua tá ótima, você tá bem. Porque mesmo você fazendo a cirurgia, a pessoa vai se ver deformada, não é isso? Vai se ver, não vai mudar. Ou muda o foco. Ah, mas agora não é mais isso, agora tem o pelo aqui que tá, isso aqui. Vai arranjar algum outro foco na região para continuar com o problema. Então, é importante ter essa percepção e não fazer cirurgia em todo mundo à torta e à direita. Não é todo caso que é cirúrgico. Não. O que é que você tem dentro da sua clínica hoje que pode ser tratamentos, né? Muita coisa, muita coisa. E conta! Primeiro, partir do pressuposto, o pessoal até da cirurgia fala a cirurgia íntima como se fosse só a labioplastia interna. A gente trata na região o monte de Vênus, que é aquela partezinha alta, o pessoal chama vulgarmente de capô de fusca. Tem os lábios externos, que é os lábios que ficam mais na área literalmente externa. Os lábios internos, o capuz do clitóris, o clitóris, o períneo, que é a região mais baixa, e a parte vaginal, que é as cirurgias vaginais com colpoperineoplastia. Então, tudo isso daí pode ser tratado de fora para dentro, de dentro para fora. Por exemplo, pelo. A gente faz tratamentos com pelos para tirar o excesso de pelos. Laser? Com laser. Utiliza o laser para poder retirar. A gente faz a diminuição do monte de Vênus. Aí a diminuição do monte de Vênus você pode fazer clinicamente. Muita gente não quer fazer procedimento cirúrgico. Então, você pode aplicar enzimas para reduzir. Você pode utilizar crio, que são placas geladas, para diminuir o monte de Vênus. Você pode fazer a lipo. E a gente utiliza, inclusive, o laser lipólise, para diminuir esse monte de Vênus. Pode diminuir flacidez, muitas vezes, ainda no monte de Vênus. Você perde muito peso. Você faz lipo na pepeca? Faço lipo na pepeca. Chocada, Brani. Fica linda. A flacidez faz com que o monte de Vênus fique caído. Você tem foto aí? Tenho. Porque eu tô curiosa. Lipo Várias na fotos. pepeca, eu nunca ouvi falar. Você imagina um monte de Vênus, aquele abaulamento. E aí eu vou dar exemplo de alguma frase de paciente, por exemplo, de fazer o procedimento e perguntar, como é que a senhora tá no pós? Falar, minha filha, que alegria poder vestir uma calça e botar a pontinha da blusa para dentro. Aí uma coisa já passou na sua cabeça isso? Porque na minha nunca tinha passado. Mas era onde o calo dela apertava. Era queixa. Não precisava nem ser um tubinho, não precisava nem ser um biquíni, uma malha de ginástica. A calça normal do dia a dia, que a gente veste e nem se preocupa. Mas ela nunca conseguiu na vida. E era uma senhora já de uns 50 e poucos anos. E ela nunca tinha conseguido botar a blusa por dentro, porque a calça jeans ficava mostrando aquele volume. Então, o fato de você tirar um volume desse dá uma liberdade para ela, liberdade para vestir a roupa que ela quer, você imagina? São pequenas coisas do dia a dia, não é somente a função sexual. Mas lógico, e aí, Mirella, eu faço uma comparação. Você imagina, quem gosta de estar depilada? Porque você tem duas vertentes hoje, mas algumas mulheres gostam de dar depilada. Aí, imaginando esse tipo de mulher que quer a vulva depilada. Se ela não está depilada, o desenvolvimento sexual dela naquele momento, naquela relação específica, não vai ser tão legal. Ela vai ter a relação sexual, rolou o clima, vai ter a relação. Mas ela não vai estar tão desenvolta, não vai estar tão liberta, porque tem alguma coisa ali que está incomodando ela. Só uma depilação. Se ela está completamente do jeito que ela gosta ali, depilada, que para ela seria o padrão, ela está muito mais solta na relação sexual. E isso vale para todas essas áreas que eu citei. Então, esse do monte de Vênus, você imagina o grande lábio, que é o lábio externo. Hoje a gente tem um uso muito grande de produtos, hormônios androgênicos. Gestrinona, a testosterona, a oxandrolona, e todos aí dessa linha. E muitas vezes aqui a gente usa em conjunto. São substâncias que podem diminuir gordura localizada. E muitas vezes a mulher está buscando isso, diminuir gordura localizada, aumentar a massa muscular. Mas uma gordura localizada que ele diminui são os lábios externos. Então ele fica murcho, fica completamente murcho. E ela se olha cheia de ruga. Aí você imagina uma mulher
que cuida do rosto, que tá com o rosto dela todo ótimo, como ela gostaria, que cuida do corpo, Com que tá o ali corpo malhando, todo traçado. alimentando bem. Ela faz atividade física, então ela se olha no espelho, mas quando ela olha a vulva, tá toda cheia de ruga. Não é compatível para ela com o resto todo dela. E principalmente com a cabeça dela. Sim. Então, é importante essas mulheres saberem que existem tratamentos Tem pra o se fazer. ônus e o bônus, né? Sim, como tudo na vida, né? É. Mas quando você sabe, esse seu ônus podendo ser contornado, é bom. Maravilhoso. É muito bom. Com certeza. E o que mais que tem lá, além disso? Ó, clareamento. O clareamento íntimo, que vai não somente na região ali do Monte de Vênus e dos lábios, mas pega a raiz da coxa, o períneo, o perianal. O clareamento é algo realmente que é bem procurado pelas mulheres. A maioria, seja por estar um pouquinho acima do peso e a fricção da perna acaba ficando ali a marca. E short curto, não precisa necessariamente estar de biquíni, mas um short incomoda na praia, aquela mancha ali no terço superior, aqui na raiz da coxa. Então, é outro tratamento bastante procurado. Para a flacidez como um todo, aí a gente tem de tratamento bioestimuladores, todos os bioestimuladores possíveis, e tem as máquinas, que aí a gente utiliza radiofrequência, ultrassom microfocado, laser, tudo para melhorar a textura da pele. Incontinência urinária. Você Bom, tem nossa, o quê? ótimo. Perfeito. Aí você entra, o que a gente fala de estética no cosmetoginecologia? Não é só estética. Aí você trocou num ponto importantíssimo. Grande parte dos tratamentos que a gente utiliza, toda essa tecnologia, ela vem de um cunho funcional, que significa função do órgão. Então, a incontinência urinária, a atrofia vaginal. A atrofia é quando vai ficando ressecado, vai ficando fino. Por exemplo, a mulher bem na menopausa, que não faz nenhum tipo de reposição, a pele como toda vai ficando fininha e toda enrugada. Isso acontece dentro da gente na vagina também. E aí, quando acontece na vagina, tem uma queda dessa bexiga. Ela para de produzir um muco, então na relação sexual vai ter muito ressecamento e a incontinência urinária. A incontinência urinária hoje é tida, digamos assim, na menopausa. Ah, é normal perder um pouquinho de xixi. Não, não é normal perder xixi. A gente não pode normalizar a perda de xixi. Incomoda a paciente ao ponto de vista de, doutora, eu não estou indo mais para nenhum show. Porque quando eu imagino pegar fila para ir no banheiro, eu já estou fazendo na roupa. Então, isso daí não pode ser normalizado. E quanto mais precoce a gente trata, melhor. Aí, para a incontinência urinária, a gente tem tratamento com laser, com radiofrequência, com ultrassom microfocado interno dentro da vagina. A gente tem uma cadeira que a gente fala que é eletromagnetismo. É como se fosse uma radiofrequência bem potente. Que estimula o músculo. Que estimula o músculo. Na verdade, nesse eletromagnetismo... Como é que aquela cadeira funciona? Eu já pesquisei sobre ela. Eu já fiz o M-Sculpt na barriga. Pronto. Que é a mesma tecnologia que faz no abdômen. Pode fazer em várias partes do corpo. Tá chegando aqui agora no Brasil. 30 minutos também? Também. São 28 minutos para a região pélvica. Tá chegando o M-Face. Que aí faz isso no rosto. Ele, pro eletromagnetismo da cadeira, você senta na cadeira literalmente, é em formato de cadeira. E ele tem um campo eletromagnético que vai em direção ao assoalho pélvico. Então, você sente, você querendo ou não, ele vai despolarizar todo o músculo do assoalho pélvico e polarizar. Então, é como se você fizesse mais de 20 mil contrações. Quando você polariza e despolariza o músculo, ele contrai. Então, você faz uma super musculação do assoalho pélvico. É impossível a gente conseguir, de forma humana, racionalizando, conseguir contrair todos os músculos. Então, a gente otimiza o tratamento. No eletromagnetismo pélvico, que é esse procedimento, a gente sempre tem uma orientação de uma físio. Porque eu costumo falar que é importante estar malhado, com o músculo malhado, para sustentar o assoalho pélvico. Mas se você não tiver uma coordenação motora, vai ser igual aquela galera bem malhadona de academia, mas que não dá para conversar muito, porque não vai ter muito papo. Então, você tem que coordenar e ter um pouquinho de propriocepção, que é entender seu corpo. Então, a físio faz isso muito bem, sob essa orientação, do que é o contrair, do que é o relaxar. Mas a musculatura, o fortalecer, é a mesma tecnologia que você falou do abdômen, que a gente faz no abdômen. Para contrair o músculo, a gente faz nesse assoalho pélvico. Então, no pós-parto, que muitas mulheres ficam com essa perda urinária, quando a gente, paciente jovem, sabe que a gente tem muito hoje, crossfit. Você já viu algumas... Que aí libera o xixi, né? Perfeito. Tanta força. Você já viu cena? Às vezes tem alguns no Eu já fiz crossfit.
De você vai fazer a força, você acaba fazendo xixi. Aquelas atletas, né? Atleta sempre vai acontecer. A força é tão grande que ela não consegue ali segurar. Então, esse fortalecimento do assoalho pélvico é muito importante. E quando a gente vai ficando mais velha, é uma coisa natural, que é a flacidez geral no corpo, e a gente não tem a cultura aqui no Ocidente de fazer esse estímulo do assoalho pélvico. Então, Tem alguma contraindicação? Tem contraindicação para metal. Se você usa metal. Porque ele é como se fosse... Quem tem o DIU? Então, o DIU de prata, cobre. De cobre. Ele é um DIU que o Mirena, pode aquecer. o Kailina. O Mirena não. O Kailina é controverso. Então, o Kailina, a empresa que produz os dois, se chama Bayer. Ele tem dentro da monografia do produto, do estudo do produto, que é a mesma coisa de uma ressonância magnética. Ao se fazer a ressonância magnética, você pode fazer a ressonância magnética pélvica e não eleva nem a 0,1 graus. O problema de fazer não é nem deslocar. O pessoal acha que vai deslocar do lugar. Não é esse o problema. O problema é aquecer o endométrio. E ao aquecer o endométrio, você danificar aí uma mulher em idade fértil depois de ter alguma dificuldade para poder engravidar. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado com Kailina, mas pela Bayer, pelo produtor do Kailina, não teria problema nenhum, contraindicação nenhuma de fazer. Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer mulher. Prótese metálica, prótese em fêmur, porque vai aquecer. Ah, é como se fosse uma ressonância magnética. Quem já é fez igual a ressonância... É igual. Tudo de metal. Tudo de metal. Você tira tudo de metal para poder fazer. Agora dizem que o celular... dá problema no celular, né? Dá. Você já tentou fazer um sculpt? Já. Se você aproximar... E não deu problema nenhum. Mas vai dar uns... a tela, ela fica um pouquinho... porque ele é bem forte. É muito legal. É muito interessante isso. É muito. Porque a gente malha o braço, né? Tem que malhar também a pepeca. Tem. O assoalho pélvico é importante para não ter incontinência urinária. Então, é algo que ninguém quer passar por incontinência urinária. E é algo muito comum na vida da mulher. E fazer xixi toda hora também é um problema? Pode ser, tem que ser investigado. Tem uma diferença entre você ter uma frequência urinária elevada, que pode ser por você estar bebendo água demais, mas pode ser porque tem alguma bactéria ali, tem algum grau de infecção e tem que ser investigado. E é diferente de você ter uma urgência urinária. A urgência urinária é, me deu vontade de fazer xixi aqui agora. Ou eu saio correndo para ir no banheiro, ou eu vou fazer na roupa. Aí é uma perda urinária por urgência. É diferente de você estar fazendo toda hora, porque às vezes a paciente bebe muito. Muitas vezes a gente recebe no consultório a paciente, doutora, porque eu levanto 2 vezes de noite para fazer xixi. Aí você vai fazer o interrogatório, não bebe água o dia inteiro. Aí quando chega 6 horas da tarde, que chegou em casa, aí bebe água, bebe até 10 da noite. Aí você vai levantar de noite para fazer xixi, porque você está bebendo demais. Não tem jeito. Então, a gente faz um diário miccional para entender isso daí e normalmente regula só com a ingesta líquida durante o dia mesmo. Tina, explica pra gente como é a cirurgia em si. É tranquila, é rápida, tem downtime? Isso aí a gente falou de tudo, mas não falou desse... A cirurgia, que é uma das coisas mais procuradas, é a cirurgia íntima. Exato. De todas as cirurgias íntimas, o que mais se procura é a labioplastia interna, que são os lábios internos, que crescem muito, aí ele fica maior do que o lábio externo. E esse fato dele estar maior, imagina que a pele, o tecido que cobre o lábio interno, ele é muito fino. Ele não está preparado para receber o atrito externo, que nossa pele aqui com queratina tem. Então, ele tem uma quantidade menor de queratina e ele é mais fininho. Então, se ele exterioriza, ele vai ter que fazer alguma forma para se proteger. Então, ele fica mais escuro, ele fica com a textura mais rugosa. E essas duas coisas... fora ele estar exteriorizado, vai chamar a atenção da mulher. Clinicamente, vai ter 2 tipos de pacientes que procuram por esse tipo de cirurgia. Uma que esteticamente ela fala, doutora, eu não gosto da aparência, ele é feio, é muito escuro, é muito grande. E vai ter outras que falam, doutora, eu não consigo andar de bicicleta, porque incomoda, ele é muito fininho, ele dói se ele ficar muito ali para fora. Eu não consigo usar calça jeans. Eu atendi uma paciente cega uma vez, que ela trabalhava de jeans, ela não conseguiu ficar de calça jeans. Então, não foi por estética. Claro, por dor mesmo. Dor mesmo. E é rápida a cirurgia? Faz em day hospital? Faz em clínica? Pode fazer no próprio consultório. Eu deixo a critério do paciente como ela quer fazer, mas a maioria prefere fazer como é uma cirurgia íntima. Ela não quer que todos saibam. Para você fazer até no day hospital, você precisa de acompanhante. Então, tem uma logística. Então, é simples. É uma cirurgia que faz... microcirurgia, pode-se falar assim? Ela é pequena, eu não micro de tamanho, porque a gente tem um campo de trabalho pequeno, mas é muito delicado.
Porque a gente porque quando a gente fala cirurgia, gente, Não. anestesista, não sei o quê, Não. várias, essas coisas. Não. Não, você pode fazer na clínica. É Pode uma fazer. cirurgia tranquila. A maioria das pacientes, ou se dizer uns 90% das mulheres, fazem na clínica com anestesia local. É bem tranquilo. Até quando a gente opera o clitóris. Às vezes o clitóris ele fica muito grande. Quando a gente opera o clitóris, a gente dá anestesia local e dá para fazer tranquilamente na clínica. Todas essas cirurgias acordadas, conversando com a doutora Tina. Ótimo, maravilha. Esse momento é o momento de maior distração. A gente conversa de tudo. A gente fala de tudo um pouco. Sério? Ah, super, muito bom, adoro. Então vocês conversam horrores e você lá, fazendo a cirurgia. Umas 2 horas ao total de começar até terminar tudo. 1h30, 2 horas no máximo. Conversando, batendo papo. No período da pandemia, Mirella, você não vai acreditar. Eu fiz cirurgia, paciente em reunião. Eu operando ela em reunião no trabalho, porque todo mundo estava em casa, ninguém estava trabalhando, né? Só todo mundo homework. E paciente atendendo, falando com as amigas. Não, eu tô ocupado aqui no consultório, tô com a médica, daqui a pouquinho eu tô terminando. Eu lá operando. Porque eu opero com laser, então facilita muito para que à medida que ele corta, ele coagula ao mesmo tempo. Então você não tem um sangramento volumoso, você não é bem sob controle. Controladinho. Teve algum caso, assim, inusitado na clínica? Por exemplo, você falou esse da paciente em reunião. Alguma coisa, assim, que a paciente chegou pra você contando alguma coisa, que você, meu Deus do céu... Tem casos muito, muito interessantes. Como eu acabo vendo de tudo, eu já vi coisas bem esdrúxulas e coisas que a paciente chega pra mim e fala, doutora, porque é horrível, porque eu não consigo isso, porque... E aí me desenha um quadro... que, lógico, como ser humano, eu crio o estereótipo do que eu vou ver no exame clínico. E você chega a ser um pouco de psicóloga também, né? Sim, tem que entender um pouquinho a cabeça. Porque né? ela leva uma tristeza, uma decepção. E normalmente de longo prazo. Uma frustração. E é de longo prazo. Então tem que ter muito cuidado como lidar com isso, como falar. Porque às vezes você não vai fazer exatamente o que ela quer. Mas eu tenho que mostrar o porquê. Que seria melhor para ela. Então, é aquilo que você diz. Você opera e você, às vezes, contraindica, sim. E eu falo isso pra ela, eu amo operar. É o que eu mais gosto de fazer na vida, é cirurgia íntima. Se eu tô lhe falando, tu não precisa, é porque não precisa, não faça isso. Todo procedimento cirúrgico tem um risco, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Aí, você falou de um caso. Aí, uma paciente super jovenzinha, 18 anos, foi com a mãe. E aí, falou que uma colega tinha encaminhado para eu poder fazer a cirurgia dela. E que era assim... Eu pego a história toda. 18 anos, ela já tinha tido 4 parceiros, não tinha problema nenhum na relação sexual, nem incômodo, dor, nada. Mas que quando ela ia vestir biquíni, ficava um pouquinho saliente, aquilo ali incomodava ela. E o sonho da vida dela era usar um biquíni branco. E aí ela não conseguia usar o biquíni branco, porque ele ficava muito pra fora. Aí eu falei, tá, troca ali a roupa, bota o roupão, vamos pra eu lhe examinar. Ela, quando eu vi, eu não acreditei. A colega encaminhou para fazer em curso. Porque eu dou aula, então eu faço com aluno em curso, né? E eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder fazer curso porque você é pós-graduação. Não tem coisa. Eu nunca nem fiz essa cirurgia. Era como se fosse um pseudo-hermafroditismo. Era muito grande. Aí você vê como ela, tão bem de cabeça, que não incomodava ela do ponto de vista sexual. Já tinha tido 4 parceiros, hoje com 18 anos. Mas... ela queria botar o biquíni branco dela e isso aí foi a limitação que fez ela procurar. Então, eu já peguei paciente desta parte que era bem mais esdrúxulo, digamos, saía mais da normalidade, digamos, se existe uma normalidade. Uhum. E já casos que não tinham o que fazer, de eu perguntar, eu me lembro de uma colega ortomolecular que eu falei, ela, não, nada me incomoda, mas eu queria ver o que a gente pode melhorar e tudo. Aí eu falei, você só vai fazer o seguinte, vai passar a receita, o que você usa. O que você tá usando, você vai passar pra mim. Que ela tinha 65 anos... e não tinha um clareamento, nada. Eu falei, se quiser, pode estimular o colágeno, sempre é bom, né? Estimular o colágeno para a vida. Claro. Mas que estava maravilhosa em termos ditos estéticos. O envelhecimento, todo mundo envelhece, é fato. Mas a questão vaginal, o envelhecimento vaginal também é, de fato, todo mundo vai precisar de doutora Tina? Espero que não, fazendo cuidados básicos, e aí a gente vai... Qual a prevenção, então? Vamos boa! Vamos lá, pergunta. Gostei, boa. Doutora Tina, qual a prevenção para não cair na faca com você? Primeiro, cuidado com o uso exagerado de hormônios.
Isso aí tem que ter um cuidado muito grande, porque pode crescer a parte interna dos lábios internos e do clitóris, capuz e clitóris, e pode diminuir a parte externa. E aí a interna fica mais sobressalente. Então, hormônios exageradamente, né? Não é o hormônio de reposição tradicional. Cuidado com roupas muito justas, porque faz atrito tanto na vulva, períneo, na coxa. Então, às vezes a mulher tem uma perna mais grossa e bota uma saia ali, um vestido muito justo, e ela anda, a perna dela tá roçando uma na outra. A perna vai ter que se proteger, porque senão vai assar. Ela vai se proteger, então ela vai escurecer. Vai ficar irritado e ela escurece para se proteger, fica mais crespa. É uma forma da gente se proteger. Então, tenta roupas mais leves. Se for você ter a perna um pouquinho mais grossa, se for usar uma saia, vestido, bota um shortinho, daqueles shortinhos de festa que é para juntar ali e a perna não tá roçando. Cuidado com a depilação que se faz. Muita gente faz a depilação com gilete, faz um bocado de foliculite. E a foliculite deixa marca. Tudo que é processo inflamatório tende a ficar mais escuro. Então, faz aquelas marquinhas, vários pontinhos. A depilação com cera. A cera, ela estimula mais flacidez. Você imagina se você faz a sobrancelha só no tecido que já é flácido. A mesma coisa dos lábios externos, ele já é flácido naturalmente. É um tecido frouxo. E aí você faz com cera. E se a cera for quente, o calor escurece. O calor estimula a hiperpigmentação. Você imagina se você pega uma colher e você, a cada 21 dias, você encosta no mesmo local aqui na pele. Com o tempo, você vai estar isso aqui manchado. Porque você estimula o crescimento de melanina. O calor, o sol, estimula a melanina. Então, escurece a região. Calcinha muito justa. Calcinha roçando, o elástico da calcinha. Pode ver que normalmente o local que está mais escuro passa pela virilha e vem para a região anal. É o local onde passa aquele elástico. Então, calcinha sem elástico, aqueles shortinhos são excelentes para usar no dia a dia. Hoje em dia se fala muito de não estar tanto com calcinha. Está em casa, tenta ficar mais sem calcinha. Tudo isso ajuda. Toma banho, passa um hidratante no pós. Gente, passa hidratante no corpo todo. Pode passar na virilha, na região ali da vulva, na área externa. Não estou falando na mucosa lá dentro. Hidratante é maravilhoso para passar também. Se você tem uma pele hidratada, aí eu vou falar numa linguagem aqui para todo mundo entender. Sabe a perna, quando está muito ressecada, que fica... Aí a gente fala foveira. Pois é. Se você passa muito forte a unha, ela vai ficar marca. E pode até ficar marca de arranhão. Se ela está hidratada e você passa, ela não vai fazer marca. Então, se você está com a vulva hidratada, ela não vai ficar com aquele aspecto craquelado. Ele não vai escurecer tanto se você se deixar sem uma hidratação. Então, isso aí são coisas básicas. Para a vagina, tem pompoarismo que você pode fazer para estimular a musculatura, para sempre sua musculatura estar mais rígida. Tem alguns exercícios para o assoalho pélvico, que hoje a gestante já faz, exercício de Kegel, que é, na academia simples, já é exercício que até muitas mulheres já fazem. Então, é com K-E-G-E-L, exercícios de Kegel. É muito bom para você fortalecer o assoalho pélvico. Na academia? Na academia faz. Sabe aquele exercício, você tá toda deitada no chão com a perna dobrada, só a perna? E aí você fica com os braços esticados e só levanta o quadril. Ah, sei. Levanta e abaixa. E aí você vai aumentando o peso. Você pode botar o peso aqui em cima do abdômen inferior e você levanta o glúteo. Ali você está malhando o glúteo, que é a musculatura core, que é o assoalho pélvico, o glúteo e abdômen. Então, você malha o assoalho pélvico ali. Tudo isso vai fazer. Se a gente faz isso desde cedo, evita que passe lá em doutora Tina. Eu posso só orientar, vai para dar um oi, tudo bem? Ah, bacana, interessante. E é importante você ir num ginecologista a partir de que idade? As mães que estão nos assistindo agora, que idade é importante, doutora Tina? Normalmente, a criança a gente divide em 3 fases, né? Tem a parte infantil, adolescente, Você e aí atende? já a fase adulta. Atendo, sim. O que você indica? Eu indico quando essa menina está começando a entrar, tá na puberdade, que você vê os botões mamários saindo, pelinhos começando em axila, os pelos na região genital. Fazer uma avaliação da parte hormonal, da parte óssea, a gente vê se ela tem previsão de crescimento. A parte ultrassonográfica, que a gente vê pelo tamanho do colo do útero e do útero, se ali está próximo de uma menstruação chegar. E mais do que nunca, deixar ela aberta para um contato visual e físico com uma ginecologista.
quando ela tiver alguma dúvida, não aprender somente numa roda de escola com as amigas do que aconteceu, o exemplo de uma amiga, e poder estar com contato, um WhatsApp da sua ginecologista, e ela ter liberdade de ligar e perguntar. Nessa primeira consulta, a gente explica muito sobre o ciclo menstrual e o que acontece no nosso corpo para ela entender até a chegada. Tem uma irregularidade menstrual muito grande, né? Quando você vai, tá nesse início. Então, é maldade, mas se ela menstrua hoje, pode demorar 2, 3 meses para menstruar de novo. Então, ela fica sem saber quando vai menstruar. Então, mostrar para ela essa identificação. Olha, pode aumentar um pouquinho o pé da barriga, você pode inchar um pouquinho a mama quando Você tá pode perto de ficar menstruar. mais irritada. Pode querer brigar com a mãe mais vezes. Normalmente vai sobrar para a mãe, para os irmãos, né, para o pai. Então, normalmente a família fica atenta e fala, você tá mais nervosa? Observa que pode ser. Então, a gente desenha isso aí. Informar, né? É. Quando a gente se conhece, é bom demais. Verdade. E ela identificar esse ciclo menstrual e observar as fases que ela tá. Às vezes a mãe fala, ela tá com corrimento, doutora, trouxe que tá um corrimento. É quando a gente vai fazer a anamnese, não é um corrimento. É aquela parte de muco do meio de ovulação, ela tá ovulando. Então, até falar com ela, você identificar essa parte pós-menstruação, você não tem muco, depois o muco vai crescer, não tem um ápice, depois ele diminui, para porque você vai menstruar. Então, isso tudo a menina começa a se enxergar e identificar sua genitália, que antigamente não acontecia. Hoje acontece. Quando eu falo, Mirella, lábio interno, lábio externo, na literatura hoje, ainda aqui no Brasil, é pequeno lábio e grande lábio. Eu uso lábio interno e externo proposital. Entendi. Porque, às vezes, a mulher fala, mas meu lábio menor, ele é grande, então ele está errado. Não, ele não está errado. Sua anatomia é ele maior. Se não lhe incomoda, está tudo bem. Mas se ele lhe incomoda, você sabe que você tem algumas possibilidades terapêuticas ali no local. Então, essa é interessante já começar. Então, a adolescente que inicia esse percurso com o gineco, ou ebiatra, tem um especialista em adolescente. É uma ginecologista especialista, é ebiatra. É super interessante para mostrar esse mundo e tratar de uma forma natural a genitália. Que a gente está nessa fase de transição. Claro. A gente está naturalizando falar de vulva, falar de genitália. É isso mesmo. Não é? Tem que falar. Eu chamo Pepeca. Pois é, Pepeca. Eu acho lindo Pepeca. E você? Na consulta? Eu falo muito Pepeca. Mas na consulta eu falo vulva. Vulva, eu falo tem que falar. vulva. E vulva e vagina, vamos deixar claro, vulva e vagina. Vulva é a parte externa. Vagina é a parte interna. É o canal. Porque o pessoal fala vagina, tudo é vagina. Tudo é vagina. Vagina é só o canal que liga a parte externa ao útero. Então, a gente não visualiza a vagina. Então, foi uma aula hoje, gente. Uma aula de explicativa sobre tudo. Já entendi. Sobre a gente. Amei. E é importante a gente mostrar para as mulheres que a gente tem que se cuidar mesmo, olhar para dentro da gente e tentar, né, se melhorar cada dia em todos os aspectos. Em todos os aspectos, de dentro para fora, de fora para dentro, e saber que existe possibilidades se algo ali lhe incomoda. Tem muita coisa para fazer, muita coisa legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Adorei demais. Você é uma fofa. Mirella, agradeço demais falar do tema que eu mais amo e estar aqui com você, que é uma honra demais para mim. Incrível com a doutora Tina Batalha. Agora eu quero que você entre no meu canal do YouTube, Mirella Convida, curta, compartilhe e ative o sininho.